E vamos lá para a nossa aula. Bom, a gente já está na penúltima peça de penal, peça 5. São ao todo 6 de penal e 3 de trabalhista. Então, a aula de hoje é a penal e na semana que vem, hoje, na verdade, é a penúltima aula de penal. E aí, na semana que vem, vai ser a penúltima aula de trabalho. Então, vamos lá. Nosso caso, né, do homicídio. Nós já temos que, no momento processual, já houve uma decisão, já houve uma sentença desfavorável, uma sentença que colocou o nosso cliente numa situação de que agora ele vai ter que cumprir pena, e a gente vai agora entrar com um recurso cabível, que é recurso de apelação. É interessante que no penal, primeiro você faz a petição, dizendo que vai entrar com recurso, e depois é que você junta as razões de apelação. Oi, Denise. Oi. Tá me... Oi. Tô ouvindo. Então tá bom. Somos nós duas aqui, as guerreiras resistentes. Pois é, eu já mandei recado pro povo do grupo. Você tá revezando com o Romerino, né? Ou é você que assiste aula ou o Romerino. É. Não, até assistir aula, às vezes a pessoa está com um problema mesmo, mas o que realmente está preocupando é que a pessoa não está mandando as peças. E o prazo, que é aquele prazo que, assim, se tudo der errado, manda no último dia, é amanhã. E na sua sala, umas 5 pessoas não mandaram nenhuma peça. Você acredita, Denise? Nem a primeira peça? Teve gente que não mandou, não. Valei-me Jesus Cristo. Valei-me mesmo. Eu não sei o que o povo está pensando da vida, não, mas paciência, né? Bom, bora lá. Então, qualquer ramo do direito, por exemplo, quando você vai fazer a apelação, ou seja, você teve uma decisão favorável ou desfavorável e você quer recorrer. Então, se você for fazer isso no civil ou no trabalhista, você manda o recurso de uma vez só. No penal, não. No penal, você primeiro manda aquela folhinha de rosto, dizendo que você vai apelar, e depois é que você apresenta as razões. Agora, obviamente, no exame da OAB, você vai fazer as duas peças. Obviamente, aqui você também vai fazer as duas peças no momento só, que é a folha de rosto. Ô, Sandra. Oi. E aí você manda em um dia a folhinha de rosto e outro dia a apelação? A folhinha de rosto e no outro dia as razões. Ah, tá. Isso mesmo, as razões de apelação, exatamente. Ou então, às vezes, tem gente que não esse espaço ele não costuma ser assim tão grande, mas geralmente você tem que fazer em 2 momentos processuais mesmo, é isso mesmo, tá? Então, bora lá. Bom, eu vou ler o probleminha, porque como é tribunal de júri, inclusive, essa apelação, ela também tem um prazo diferente para ser contado. Porque a gente está falando aqui de um caso que teve júri, né? O caso foi a júri, porque homicídio doloso tem júri. Bora lá. O caso narrado demanda apresentações de razões ao recurso de apelação no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 600, caput do CPP, tendo em vista a intimação da sentença ter ocorrido ao final da sessão, bem como a interposição de mencionado recurso já ter ocorrido na própria ata da sessão de julgamento, entendeu? Então, a interposição aconteceu no próprio julgamento e agora ele vai ter prazo para apresentar as razões, entendeu, Denise? Entendi. É diferente, né? É. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá.
bem como Deixa interposição deixa eu tirar outra dúvida. Quando você está no julgamento, você fez todos os processos e aí chegou no julgamento, foi sentenciado, mas na ata do julgamento você já coloca que vai entrar com recurso de apelação, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, você já apela, ali você já está apelando. A única coisa que você vai fazer você vai ter um prazo, que é de 8 dias, para apresentar as razões. Entendi. Diferente, né? É diferente. É bem diferente. Eu quero ir no tribunal do júri. Quando voltar, você vai. Aqui no Tabuão, vira e mexe tem. Vai lá no fórum do Tabuão, pergunta quando que vai ser e vai. Eu não gosto. Eu fiz penal na UAB, no exame da prova. E quando eu fiz, caiu uma apelação. Eu fiz a prova legal. E aí foi uma apelação que caiu. Mas eu nunca fiz penal, não, na vida. Eu estudei e passei, assim, sabe? Fiz, deu tudo certo. Mas penal nunca foi a minha área, minha paixão, não. Para você ter uma ideia, eu nunca assisti um tribunal de júri na minha vida. Não, eu assisti, sim. Não, eu assisti. Que não era o fórum criminal, porque tinha que fazer relatório de estágio. Então, a gente tinha que assistir. Não, realmente. Eu assisti uns 2 ou 3 na minha vida inteira. Não assisti muito mais, não. Até porque eu não tenho muito estômago para penal, não. Olha, então, eu também não tenho muito estômago para penal, mas eu posso até partir para o lado do penal, porque eu gosto de direitos humanos. Então, leva também para esse lado. É verdade. Isso é bem verdade. Então, vamos lá. Sobre a contagem do prazo para a efetivação das razões recursais, ele começa a correr do dia útil subsequente à efetivação da intimação do acusado e seu defensor, nas vias normais, né? Tudo em conformidade com a súmula 710 do STF. Mas, nesse caso, nem houve intimação, porque no próprio dia que teve resultado, ele já falou que ia apelar, tá? Então, são 2 formas de fazer a intimação para apresentar recurso no direito penal. Utilizando essa regra aqui, da súmula 710, e a outra é informando na própria ata. Audiência. No próprio julgamento que vai entrar com apelação. Então, vamos lá. Recurso de apelação, vocês já fizeram. Então, agora é fazer do mesmo jeitinho que vocês já conhecem. Endereçamento, né? Deixa eu colocar de um jeitinho aqui. Agora eu estou aprendendo o seu curso, minha filha, eu tô me achando. Ó, que bonitinho. Aí eu tô me achando, minha filha. Pera lá. Ó, aqui você coloca o recurso bonitinho. Perdão. Você coloca aqui o endereçamento. Endereçamento. Tá? Deixa eu fazer de um outro jeito aqui para ficar bonitinho. Pera lá. Agora eu tô me achando. Ó, vou dar uma ticada aqui, vou ver se fica bonito, se fica bonitinho. Pronto, já dei uma ticada. Aí você coloca o nome do Paulo Las Vegas, já qualificado nos autos, blá, blá, blá. Aqui, ó, requerer a juntada das inclusas razões do recurso de apelação, blá, 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 blá. Aí, Romerino, tava... E aí, Romerino? Agora ficou mudo. Sandra? Sentindo sua falta, menino. Boa noite. Boa noite. No juízo. Boa noite, Romerino. Bom, lembrando que a gente vai sempre apresentar o recurso de apelação para o juiz ACO,
para ele encaminhar para o juízo, para o tribunal que vai apresentar nosso pedido. Exatamente. Aí coloca direitinho o local, né? A data. É importante colocar a data sempre nos recursos para demonstrar que você está tempestivo, né? E aqui, ó, tá vendo como já mudou um pouquinho aqui? Como a gente vai mandar em dias diferentes, essa petiçãozinha aqui, na vida real, de apresentação e as razões, a gente vai colocar aqui direitinho, excelentíssimos senhores doutores, desembargadores, blá, 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 razões do apelo, colém da Câmara, todas essas coisas aqui. Ó, gente, eu acho importante colocar, aqui não tá, né? Mas eu acho importante colocar apelante, apelado, número do processo. Olha como eu tô tecnológica, Denise. Tá vendo, minha filha? Tô vendo. Tá vendo? Que ótimo. Então, eu acho importante colocar. Bom, eu também acho importante em que aqui não está, mas eu... Ah, tá. Eles colocam aqui no cabimento e tempestividade. Eu coloco antes, tá? Eu coloco tanto o cabimento como a tempestividade antes de qualquer coisa. Mas aqui é de estilo. Então, vocês vão colocar aqui os fatos, bonitinho, sem maiores delongas. Tem cabimento, tempestividade do recurso, tem que colocar, viu, gente? Essa parte aqui, vocês têm que colocar, ela é bem importante. Na UAB, demonstra que vocês entendem, que vocês são bons processualistas, que vocês entendem que isso é necessário, tá? Então, eu coloco... Oi, Denise? Não, não falei, não. Ai, querido, pera lá. Antes eu tava conseguindo deixar bonitinho, agora eu não tô deixando, conseguindo mais. Pera lá. Bom, então isso é importante colocar. Aí vocês vão colocar, né? Os artigos do CPP que demonstram que o cabimento do recurso de apelação, que é o 593, inciso 3, alíneas A, C e D, e o artigo 600, tudo do CPP. Aí vocês vão dizer também que é tempestivo, vão, né, conversar, falar direitinho da súmula, falar que a virtude se deu ao final da sessão de julgamento, e que, portanto, vocês estão fazendo no prazo certinho. Então, aqui é só explicar que vocês estão dentro do prazo. Aí, gente, a gente sabe que a história aqui do Paulo Las Vegas, ela tá bem complicadinha e teve vários probleminhas de ordem processual. Inclusive, nós suscitamos várias nulidades. Inclusive, ele não foi definitivamente não, desculpa. Ele não foi corretamente notificado da decisão da sentença da decisão de pronúncia, da sentença de pronúncia. Então, tem questões complicadas. Aí ele apresentou o recurso, o rese, fora do prazo, porque, obviamente, ele não tinha sido intimado, aí não foi aceito, e aí ele entrou com carta de testemunha, que a gente viu na outra aula, enfim. Tem várias questõezinhas processuais aqui no nosso caso. Foi isso. Então, quais são as preliminares que a gente vai suscitar aqui? Nulidade por falta do quesito obrigatório, violação do 483, inciso 3 do CPP e da súmula 156 da STF.
Ou seja, Essa daí é que fala sobre o interrogatório, né? Isso, exatamente. Absoluta nulidade do julgamento por falta de quesito obrigatório. No caso em apreço, imediatamente suscitado ao magistrado acerca da ausência do quesito absolutório, aquele informou que a confissão da autoria e a certeza da materialidade dispensaria a realização do quesito, restando assim nula toda a quesitação. Quesitação são os quesitos apresentados, inclusive, quesitação é o conjunto de quesitos que são utilizados na hora que o júri vai responder aos quesitos para verificar se a pessoa é culpada ou inocente. Então, quando a gente assiste o júri, no final, todo mundo fala, né? Promotoria, advogado, tal. E aí, no final, são apresentados alguns quesitos. Só um pouquinho. São apresentados alguns quesitos que o júri vai responder. Quem vai determinar se é culpado ou inocente é o júri. E o juiz só vai aplicar a dosimetria da pena. O juiz ele só vai dizer quanto tempo vai ser a pena e qual vai ser o tipo de regime. Se vai ser totalmente fechado, se haverá progressão. Mas quem efetivamente vai definir, se é culpado ou se é inocente, são os jurados. Os jurados fazem isso através de quesitos que eles respondem. Então, e o conjunto desses quesitos se chama quesitação. Nulidade por inversão da ordem dos quesitos defensivos. Violação da súmula 162 do STF. Outra nulidade a ser declarada pela Câmara Criminal refere-se à não observância do que preconiza a súmula 162 do STF, a qual informa ser absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos de defesa não precedem ao das circunstâncias agravantes, tá? Então, gente, quando vai fazer o tribunal de júri, ele tem todo um roteiro para ser observado. Inclusive, quando a gente faz júri simulado, a gente observa exatamente todo esse roteiro. Por quê? É a ordem, né? Exatamente. Porque se não tiver uma ordem, um cronômetro, primeiro você tem a exposição dos fatos, daí você tem a réplica, daí você tem a tréplica, aí você tem aí você tem, muitas vezes, a oitiva testemunha. Isso que eu falo, os depoimentos que são colhidos. Então, se você não observar exatamente essa ordem, a ordem que as coisas devem acontecer no tribunal de júri, a sessão inteira pode ser nula ou anulada. Por quê? Porque, ou devido ao processo legal, olha o princípio de legalidade, né? Até lembrando um pouquinho do direito administrativo. A gente não pode se esquecer que a instauração do júri e a prolação da sentença são atos administrativos do judiciário. E um ato administrativo que não respeita a legalidade é um ato que não respeitou o limite e, portanto, nulo. Exatamente. É isso mesmo, pegou a ideia. Eu tenho um amigo que ele faz muito penal, mas ele consegue evitar um monte de julgamentos, um monte de prosseguimento de processo, porque ele é muito bom administrativista. Ele é muito bom em direito administrativo. Então, ele pega exatamente essa parte mais das formalidades, dos quesitos, e aponta uma série de irregularidades e consegue resolver um monte de coisa. Nulidade por indevida determinação do uso de algemas, que inclusive nós já temos precedentes e nós já temos inclusive súmula vinculante. Súmulas, Não pode usar. E aqui, todos esses casos que eu estou mostrando para vocês, gente, das nulidades, é importante que vocês tragam jurisprudência, tá? É bem importante que vocês tragam jurisprudência. No mérito.
Além disso, além de toda essa papagaiada, além de tudo o que aconteceu de errado na sessão de júri, que a gente vai denunciar e pedir, inclusive, que essa sessão seja anulada, a gente vai falar que, inclusive, no mérito, caso nada disso seja reconhecido, caso ainda seja mantida essa sessão de júri, a gente vai denunciar que a decisão dos jurados foi totalmente contrária à prova dos autos. Ó. E aqui é importante vocês colocarem que é o seguinte, ó. Aqui tem jurisprudência. Opa. Sendo assim, a versão aceita pelos jurados completamente divorciada das provas dos autos, por isso ela deve ser anulada, submetendo o feito a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, isso aqui é importante, tendo em vista a competência do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e o princípio não intocável da soberania dos vereditos. Nesse sentido, tem o HC, né? Uhum. No caso em apreço, observa-se que os jurados decidiram com base no fato de que o crime se deu em virtude de desavenças de caráter político, que é a versão que, inclusive, o capanga lá do Decujos é a versão que ele apresentou e que se manteve, né? Tendo em vista Paulo ter apoiado o candidato que não se sagrou vencedor nas eleições municipais, argumento constante no quesito referente à autoria. Compulsão nos autos, não se observa qualquer argumento pretérito nesse sentido. Inclusive, nada tendo sido dito pelas testemunhas ouvidas perante o Conselho de Sentença. Assim, nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP, requer seja dado provimento ao presente recurso para anular a decisão exarada pelos jurados, submetendo o feito a novo julgamento, conforme determinado pelo parágrafo 3º da norma supracitada. Dosimetria da pena. Epa! O que é essa dosimetria da pena? Eu gosto dessa parte. Essa parte é bem legal, porque dosimetria da pena é exatamente a pena que o juiz vai dar. Então, essa aqui é a pena que hoje ele vai colocar o número de... Qual vai ser a pena, se o regime vai ser de detenção. Nesse caso, não tem detenção, né? De reclusão, se vai ter progressão. Então, essa aqui é a dosimetria da pena, tá? Essa aqui é a parte que vai dizer... e vocês viram exatamente que nessa ordem, ó. Quem determinou se ela era culpada ou inocente foi o júri, como eu tinha falado para vocês. Agora, quanto tempo ele vai cumprir que ele vai cumprir a pena? Como essa pena vai ser cumprida? Regime aberto, semiaberto, vai ter progressão? Como que vai acontecer isso? Então, quem vai determinar isso é o juiz, e quando ele faz esse cálculo, a gente chama tecnicamente de dosimetria da pena. Então, eu estou pedindo para que a sessão de júri seja anulada, porque ela tem vários erros procedimentais, vários erros processuais, mas se ela não for, se a sessão não for considerada nula, a dosimetria da pena também há de ser revista. Então, vamos lá. Nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha C do CPP, cumulado com o parágrafo 2º, e também o artigo 59, cumulado com o artigo 61 do Código Penal, o magistrado sentenciante não agiu com o zelo esperado, tendo em vista a incorreta aplicação da pena ao recorrente, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação penal. Inicialmente, fixou a pena base em 26 anos de reclusão, valorando negativamente... É a pena base, né?
mas que teve uma série de agravantes, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, sem fundamentar a razão de cada uma delas, reconhecendo o motivo fútil para qualificar o homicídio. Ou seja, ao invés dele considerar todo esse contexto com atenuantes, E ele... considerou com agravante. Exatamente, isso mesmo. Uhum. E porque ele falou que foi um motivo fútil. Na segunda fase, considerou o agravante atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, majorando a pena em metade, totalizando 40 anos de reclusão, em regime fechado inicialmente. Por si, a falta de fundamentação ensejaria a nulidade da sentença, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Ademais, o parágrafo 2º do artigo 593 do CPP traz a possibilidade de que o Tribunal Revisor proceda à correção da pena aplicada. No que se refere à primeira fase da aplicação da pena, o caso apresentado conduz não valoração negativa das circunstâncias desabonadas na sentença, a saber. Olha que interessante, é muito técnico esse trabalho aqui, eu adorei. Tá bem, na vida real é bem assim mesmo. A pessoa que fez isso daqui provavelmente deve ser um bom criminalista. Culpabilidade. Então, quais são as circunstâncias desabonadas na sentença a saber? Culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias do fato, consequências do crime, comportamento da vítima. Nada disso foi observado, tá? Então, no que diz respeito à culpabilidade, normal para o caso apresentado, não havendo premeditação, possuindo censurabilidade comum para o crime. Então, essas minúcias deveriam ter sido consideradas. Observado. Conduta social. Não há nada que desabone a conduta social do Paulo, pelo contrário. Tendo em vista tratar-se de exemplar servidor público, marido e pai de família, não ostentando qualquer mácula social. Na verdade, isso aqui é uma técnica que cada vez que o juiz ele quer colocar agravantes, ele considera esses detalhes todos aqui, ó, culpabilidade, a conduta social, a personalidade. No caso, ele desconsiderou, né? Ele nem levou em consideração. Personalidade do agente. Não há elementos técnicos suficientes para aferir negativamente a personalidade do apelante. Motivos. Já avaliados quando a qualificação do crime, em razão da motivação fútil, não havendo de se considerar os mesmos argumentos também nessa etapa, sob pena de restar configurado verdadeiro bis in idem, ou seja, duplamente, você responde duplamente pela mesma coisa. Uhum. Circunstâncias do fato. Não há elementos para considerar a censurabilidade exacerbada. Consequência do crime. Consequências próprias, não trazendo acusação qualquer fato diverso apto à valoração negativa. Não tem nada para aumentar a pena. Comportamento da vítima. A vítima deu aso ao comportamento do apelante, independentemente da fundamentação a ser utilizada. Claro, ele abusou da filhinha dele. Uhum. Bom, acerca do quanto de aumento para reconhecimento de agravantes, aqui a gente tem vários agravantes, né? Que eu já tinha falado para vocês, inclusive. Ó, reconhecimento de agravantes. Conforme explanado pelo ministro Teori Zavascki, quando do julgamento, né, do determinado HC, datado de 5 de 5 de 2015, por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento dos agravantes
das agravantes genéricas, a doutrina e jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até 1/6 da pena base, o que de longe não ocorreu no caso dos autos, no qual o magistrado aumentou em absurda metade, necessário assim a sua retificação. Isso daqui é importante, viu, gente? E se vocês tiverem jurisprudência que fala sobre isso, melhor, porque é uma construção jurisprudencial. Ainda no caso em tela, o magistrado sentenciado deixou de observar as atenuantes da menoridade previstas no artigo 65, inciso 1, e da confissão espontânea. Ou seja, ele aplicou agravantes de uma maneira totalmente desmedida e não considerou os atenuantes. De acordo... Espera só um pouquinho. Aqui, gente, essa confissão espontânea, ela é um super atenuante. Ela diminui muito a pena. Eu tenho amigos que são penalistas que eles falam isso. Obviamente que com o advogado do lado, né, sendo bem amparado, instruído, né? A partir do momento que você confessa, você com certeza vai ter várias benesses processuais, várias. Outra atenuante incorretamente desconsiderada, quando da aplicação da pena, refere-se àquela atinente à confissão, acabei de falar, né? A qual, mesmo que tenha ocorrido de forma qualificada, que nada mais representa do que a confissão na qual o réu admite a prática do fato, no entanto, em sua defesa, defende teses discriminantes e exculpantes, como excludentes de licitude ou culpabilidade. O STF é bem claro ao aceitá-la, o que confirma mediante análise do HC, né, da lavra da ministra Carmen Lúcia. No caso em apreço, Paulo confessa a prática do fato típico previsto no artigo 121 do CP, mas alega em sua defesa a legítima defesa, o excludente de ilicitude e, consequentemente, do próprio crime. Então, aqui a gente vai pedir, por conta disso, todos desses itens aqui, a gente vai pedir que seja revista a sentença. E o desaforamento, por quê? Olha que interessante. Trata-se de fato praticado contra Lucas Califórnia, prefeito do Amapá, eleito com 90% dos votos válidos pelos cidadãos da pequena cidade. No dia do julgamento, conforme registrado pela imprensa, havia uma grande manifestação na porta do fórum local. E os jurados chegaram carregados pela população, o qual clamava pela condenação de Paulo Las Vegas. Isso aqui acontece muito, né? Muitas vezes, quando o crime ele tem clamor social, acontece exatamente isso mesmo. Ainda, diante das várias nulidades ocorridas durante o julgamento, algumas delas não arguídas pela defesa e, consequentemente, recluídas, mas que se prestam a demonstrar a incapacidade daquela sociedade em realizar o julgamento imparcial. Ou seja, ele já entrou culpado. É isso que está querendo dizer isso, né? Porque como o cara, a pessoa que morreu, ele era muito querido pela cidade, tinha sido, inclusive, eleito com 90%, óbvio que o nosso cliente ele já chegou no fórum culpado, né? Se 90% da população gosta do assassino, obviamente que do assassino não, da pessoa assassinada, é óbvio que quem cometeu o delito, no nosso caso, no caso do nosso cliente, ele já vai chegar lá culpado. Não tem nem o que falar, né? Ele já chega com... Espera só um pouquinho. Com metade da pena já ditada. Não, ele já chega culpado. A única coisa que vai precisar fazer é a dosimetria da pena. Porque culpado ele já está, né? E isso, então,
Qual que é o pedido aqui? Que ele seja julgado novamente, não mais por essas pessoas que gostam dele, né? Mas que ele seja julgado por outras pessoas. Espera só um pouquinho, gente. Deu um tchutchu aqui. Deixa eu consertar um negocinho, um probleminha técnico aqui. Um minuto. Voltando. Bora lá. Então, a gente vai fazer o quê? Pedir o desaforamento. Porque é óbvio que mesmo que tenha outro julgamento nessa cidade, o que vai acontecer? Todo mundo vai... o nosso cliente vai ser julgado culpado de novo. E a gente vai pedir também a revogação da prisão preventiva. Até porque a prisão preventiva só vale antes de você necessariamente ter uma decisão. A partir do momento que você já tem a decisão, não precisa da prisão preventiva. Trata-se de prisão de um funcionário público federal, aprovado no concurso, que além de ser casado e pai de uma criança, o qual atualmente conta com 8 anos de idade, é considerado arrimo de família em razão de prover da esposa e da filha. Ainda vale notar que chegou a ser privado de sua liberdade em virtude da prisão decretada à época dos fatos, mas que em virtude de uma decisão exarada por esta Câmara Criminal, conquistou a liberdade provisória, não constando nos autos qualquer alteração fática que viesse a ensejar a sua prisão, especialmente no que se refere ao clamor social e ao risco de fuga. O princípio da contemporaneidade, para o qual se exige contemporaneidade dos fatos lançados na decisão, como fundamentos ensejadores da medida decretada no caso, a prisão preventiva. Aí vocês vão trazer jurisprudência e, finalmente, os pedidos. Então, bora lá. Apresentados argumentos de fato e de direito, requer seja dado provimento ao recurso para, primeiramente, reconhecer as preliminares, notadamente a declaração de nulidade do feito, em razão das nulidades apontadas, ocorridas após a sentença da pronúncia. Lembra que eu falei para vocês? Esse processo está com problema desde a sentença de pronúncia, porque, inclusive, ele não foi intimado da sentença de pronúncia. Inclusive, ele apresentou o rese, o rese foi fora do prazo, porque ele não foi intimado, enfim. Está cheio de probleminha processou esse processo. Superadas as preliminares, nos termos da alínea D, da mesma norma, requer a declaração de nulidade da decisão exarada pelo Conselho de Sentença. Conselho de Sentença é aquele conselho que se reúne logo após os debates, onde os jurados eles vão responder os quesitos e depois o juiz vai aplicar a dosimetria da pena. Tendo em vista não contar com o apoio da prova dos autos. Não entendendo dessa forma, nos termos da linha C do mesmo artigo 593 do CPP, tendo em vista a incorreta aplicação da pena,
requer seja corretamente realizada a dosimetria da pena aplicada ao hora apelante. Por quê? Por que ela está errada, essa dosimetria? Porque não considerou os atenuantes e não aplicou corretamente os agravantes. Sendo determinada a realização de novo julgamento perante o júri popular, requer o seu desaforamento, ou seja, requer que esse júri aconteça novamente, porque esse está todo contaminado, esse está todo problemático, mas que seja feito em outra cidade, tá? Porque a população gostava muito da pessoa que faleceu, que era um prefeito eleito com 90% dos votos. Ou seja, se tiver dois, se tiver 3 julgamentos nessa cidade, provavelmente nosso cliente já vai entrar sendo culpado. Qualquer coisa que se diga, qualquer coisa que se faça, o nosso cliente já entra no tribunal culpado. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, decretada em desfavor de Paulo Las Vegas. Termos que pede deferimento, local, data, né? E nome e assinatura do advogado. E é isso. E manda embora. Aldenise Romerino. Professora. Oi, querido. Que Pode perguntar. Pode tô perguntar, aqui, Romerino. tô ouvindo. Oi, Romerino, pode perguntar. Não era nada não, professor. Então, o Romerino falou que ia perguntar, fez uma expressão, uma mensagem. Não? Tá bom. Aldenise, alguma dúvida? Não, não. Não, só quando desaforamento é para Ô, tirar Romerino, eu desse estava fórum conversando e ir com a para outro, Denise, né? que essa é a nossa penúltima aula de penal, tá? Sim. Oi? Sandroca já vai falando as peças para a gente estudar, hein? Ah, minha filha, agora se eu tô no campeonato, eu não sei mais nada da vida. Nem sei Mas quando já vai. fala aí, já Eu acho que a prova já vocês devem fazer presencial. Porque vai ser em então, julho mas só no começo. não, eu tô falando mais a peça. Qual que você acha que vai Sim. cair para a gente já ir estudando? Ah, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Tá marcada, Não, tá marcada para quando essa prova, professora? Ela inicialmente estava agendada para início de. Só um De pouquinho, vou junho, fechar né? aqui, tá? Pera só um pouquinho, deixa eu fechar minha câmera aqui. Inicialmente, ela estava agendada para início de junho. Agora, eu não sei, né, gente? Está tudo muito complexo. Eu acredito que até final de maio a gente já esteja voltando, né? Que o isolamento social fique um pouco mais brando, mas também vai depender das pessoas, né? E a gente depende também a gente depende também das normativas estaduais, né? O que o Dória mandar fazer, a gente faz. Professora, Então, teve alguma... por enquanto, eu não sei nada, gente. Eu não sei nada sobre a peça, eu não sei nada sobre a... Oi? Então, professor, teve Oi, alguma Romerino. universidade que... Não, teve alguma universidade que encerraram o ano letivo de 2020, né? Ficou para 2021. Teve o quê? Não, tô falando, tem algumas universidades que encerraram o ano letivo desse ano. Ficou para 2021. Federal, universidades federais. Eu tô sabendo. Lá no Mackenzie, inclusive, eles já entraram em férias. Esse semestre já acabou. Eu tava conversando com um colega que faz lá na UFPA, né, lá do Pará, e falaram que não vai ter aula mais esse ano, encerraram o ano letivo. E ele terminava esse ano, Caramba. só ficou para 2021. E muitos que fazem o Enem, né, que vai ingressar com o Enem também. Caramba. Eu Complicado. não sei, assim.
Aqui em São Paulo, da USP, eu não sei. Só sei que o Mackenzie já está de férias, mas também não sei quando eles vão voltar, em quais circunstâncias. Enfim, eu não sei, e eu também não sei como que vai ficar, né? Se a gente vai. Mas a gente termina o semestre, pelo menos, para eu acho que esse primeiro semestre a gente termina e depois eu também A não sei gente como. tem, a gente tem que terminar, né? Porque a gente já está quase no final e já pagamos quase todo. Não é só isso também, né, Denise? Você tem a aula, vocês Então, fizeram mas eu estou prova. falando, a gente já tem, a gente tem aula, a gente já fez prova, a gente está quase terminando e a gente já pagou quase todo. Então a gente tem que acabar ele. Agora, cada faculdade vai fazer de um jeito, eu acho, né? Eu acredito que vocês vão fazer essa prova de estágio de vocês de forma presencial. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, né? E que vocês que vocês não voltem em junho. Eu acho que volta. Eu acho honestamente que volta. Mas não sei também, né? Isso eu tô falando que é a previsão que a gente tem, mas não se sabe se vai ser desse jeito mesmo. Porque depende de uma série de fatores, né? Vamos ver se a curva diminui. Vamos ver o que o governador fala. Então, vamos ver, né? É tudo suposição, né? Alô? Isso é verdade. Tudo suposição. Estou ouvindo. Entendi. Tudo suposição, né? Então a gente realmente não sabe. Mas vamos aguardar. Deixa eu vou só um pouquinho. Deixa eu parar de gravar aqui.